Após o clássico Grenal, o presidente Alessandro Barcelos deixou um recado para a imprensa, repórteres e inclusive para mim. Esse aí. Eu tenho aqui, e estou convidando aqueles que duvidaram, os exames de imagem do Yuri e do Moisés. Podem vir aqui. E não tem antiética aqui. Os jogadores autorizaram mostrar o exame e os médicos também. Estão convidados essa semana para vir aqui. Imediatamente eu contatei a assessoria de imprensa do Internacional, que hoje à tarde me recebeu no CT Parque Gigante. Eu tive acesso aos exames de imagem de Moisés e Yuri Alberto e conversei com médicos e com o staff do Inter para montar a história do que aconteceu na Semana Grenal. E eu explico tudo para vocês aqui agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional e hoje é um vídeo um pouco diferente, mas eu vou trazer para vocês a explicação que eu havia prometido em determinado momento e que o próprio presidente Alessandro Barcelos havia prometido após o clássico Grenal e a vitória do Internacional. Eu vou explicar o que aconteceu com o Yuri Alberto, com o Moisés, pelo menos na explicação oficial do Inter, que agora abriu suas portas. O presidente Alessandro Barcelos havia nos convidado a ir até o CT e conferir os exames de imagem dos jogadores que estiveram lesionados, de acordo com o Internacional, e que a gente duvidou em determinado momento. E eu vou me incluir nessa história, tá? Porque eu duvidei que tanto o Yuri Alberto como o Moisés estivessem machucados. Bom, estive hoje no CT Parque Gigante. Vocês sabem que eu estou de férias da Band, né? Não do A Dupla. Estou de férias da Band, mas, evidentemente, que eu estive no CT. Fui convidado, pedi para observar os exames e estive no CT. Tá aí a imagenzinha de eu chegando lá de Cléo no CT Parque Gigante. Fui recebido pelo assessor de imprensa do Internacional, o Gabriel Cardoso, e também pelo médico, um dos médicos que compõem a junta do Internacional, que é o Dr. Guilherme Caputo. E ele se colocou abertamente à disposição de esclarecer as dúvidas. Estávamos eu e o Douglas Demoliner, repórter da Rádio Gaúcha, e ele respondeu a todos os nossos questionamentos e mostrou os exames de imagens, os laudos e tudo isso que eu vou relatar para vocês aqui agora de o que aconteceu na Semana Grenal com o Moisés e também com o Yuri Alberto, tá? E eu vou começar explicando a situação do Yuri Alberto, que foi a primeira situação a ser explicada pelo Dr. Guilherme Caputo. O Yuri Alberto, vocês lembram que o jogo contra o São Paulo, e aí só para situar vocês, foi em um domingo. E no sábado o Inter viajou com o Yuri Alberto. E no domingo, no aquecimento, ele teve constatado um desconforto no tornozelo e por isso não jogou, o que levantou a discussão por parte de muita gente, inclusive a minha, porque eu não acreditei que o Yuri Alberto tivesse uma lesão naquele momento. Eu não dei informação, tá? Que o Yuri Alberto não estava lesionado. Eu só duvidei, eu só não acreditei. Vamos lá. De posse de exames e abertamente explicando. A versão do Inter é a seguinte: sexta-feira à tarde, no treinamento de sexta-feira à tarde, o Yuri Alberto leva um choque, uma pancada na parte de cima do pé esquerdo. Não foi exatamente no tornozelo, tá? Mas olha só, imagina que isso aqui é o pé do Yuri Alberto. Foi mais ou menos aqui assim, o choque, tá? Quase no tornozelo, é no dorso do pé. Ele teve esse choque, saiu do treinamento e foi analisado. Não teve fratura constatada, ele conseguia caminhar, ele conseguia correr em determinado momento, só que o pé dele inchou. E aí eles falaram, olha, preserva do treino de amanhã, de sábado, porque se for necessário a gente te tira do jogo contra o São Paulo, porque o foco é o Grenal, evidentemente. Isso não foi colocado por eles, tá? Mas a versão verdadeira é essa. Não treina no sábado. No sábado ele não treinou, mas viajou porque se acreditava que ele teria condições de jogar contra o São Paulo normalmente. Chegando em São Paulo, ele já chegou com o pé um pouco mais inchado, por causa do voo, né, de Porto Alegre para São Paulo. Caminhou, esticou, baixou o inchaço, beleza. Domingo é o jogo. Vai pro jogo, sem fazer grandes esforços ainda. É escalado, faz um pequeno teste no vestiário. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. É escalado. Quando ele começa a aquecer mesmo, pra valer, no campo, que aí ele faz movimentos mais parecidos com os movimentos de jogo, chuta a bola com o peito do pé esquerdo, aí ele sente dor. E aí ele comunica ao médico que imediatamente, cara, vamos te preservar, vamos te tirar do jogo contra o São Paulo, porque, e aí isso não me foi me dito, mas a gente sabe, o foco era o Grenal. Então assim,
ele teve essa dor no pé esquerdo. Se o Grenal fosse naquele momento, provavelmente ele teria jogado e ido pro sacrifício, tá? Mas não era. Então, tira ele do jogo contra o São Paulo e vamos cuidar dele durante a semana. Ele não joga contra o São Paulo e aí o Aguirre é avisado 5 minutos antes por conta exatamente dessa pancada no pé esquerdo. E aí joga o Juan Manuel Cuesta, o Inter perde 1-0 e tudo mais. Segunda-feira, o Inter volta para Porto Alegre e aí é realizado um exame de imagem no pé esquerdo do Yuri Alberto. E esse exame de imagem me foi mostrado. Eu tive acesso a esse exame de imagem. Eu vi, o Dr. Guilherme Caputo me mostrou e foi explicando o que aquele exame de imagem ele mostrava. E o exame de imagem constatava um edema ósseo nos ossos talos e navicular do pé esquerdo. Para vocês entenderem, tá? Existe o exame de imagem, que é aquela lâmina com o raio-x do cara. Só que se eu visse aquilo, eu não ia entender porcaria nenhuma. Por isso, o doutor estava ali me explicando o que cada coisa significava. Mas, além disso, tem também o laudo do laboratório. O laboratório que faz o exame de raio-x, ele emite, junto com o exame, um laudo. E o laudo sai em nome do paciente, no caso o nome do atleta, por isso que eu não posso divulgar, porque é um documento pessoal do atleta. O médico do laboratório responsável por emitir aquele laudo e tudo mais. E o laudo consta edema ósseo nos ossos talos e navicular do pé esquerdo, que são esses ossos da parte de cima aqui do pé, mais próximos ao tornozelo. O exame de imagem que o Dr. Guilherme Caputo me mostrou tinha de fato um edema, que é uma mancha branca em um local do raio-x onde não deveria aparecer cor. Ele mostra, olha aqui está um osso, tá vendo? E é preto, normalmente, não tem nada aparecendo ali. Como aqui tem edema, tem inchaço, tá machucado, aparece branco. Ali não tinha que aparecer nada. Aqui o pé direito dele não aparece nada, no pé esquerdo aparece. É a explicação que ele me deu e, bom, perfeitamente. O Yuri Alberto teve, então, essa lesão no dorso do pé, nos ossos talos e navicular. Bom, o que aconteceu a partir disso na semana Grenal? O Yuri Alberto ele foi analisado e ele não foi a campo nos treinamentos durante toda a semana. Aquela história do Diego Aguirre de que ele foi dúvida no Clássico, ela foi confirmada nessa conversa que eu tive com o Guilherme Caputo hoje à tarde. Ele não treinou durante a semana, ele apenas fez tratamento na terça-feira, que foi feriado, vocês lembram? Ele postando a imagem com tratamento no pé esquerdo. E sexta-feira ele foi para o campo. Ele fez uma atividade leve, porque de acordo com o Guilherme Caputo, com o Dr. Caputo, não dá para tu forçar, porque ele tinha mais um dia de recuperação para jogar. E não dava para ser muito leve, porque eles tinham que testar para ver se ele aguentava alguma carga. Então fizeram um trabalho intermediário no campo. O Yuri Alberto não sentiu dores. Sábado ele concentrou. E no aquecimento mesmo, porque eles tiveram certeza que o Yuri Alberto poderia jogar. Ele jogou. Fez o Grenal, atuou quase 90 minutos, saiu no final do jogo. Chutou bolas de pé esquerdo. Tomou dividida. E aí, inclusive, o relato era de que ontem, segunda-feira, o Yuri Alberto estava sentindo ainda o pé. Mas que ele seria reavaliado para o jogo de quarta-feira contra o Juventude. Então essa é a situação do Yuri Alberto. Ele vai ser reavaliado, pode até ficar de fora do próximo jogo contra o Juventude, mas ele quase ficou de fora do Clássico Grenal. Ele só esteve confirmado mesmo durante o jogo no aquecimento, de acordo, repito, com tudo que me passou o Dr. Guilherme Caputo, também o Gabriel Cardoso, assessor de imprensa, e todas as pessoas do Internacional que estiveram lá. Agora eu falo do Moisés, tá? Porque o Moisés também teve a sua situação pro Clássico explicada pelo Dr. Guilherme Caputo e pelas pessoas do Internacional. E a situação do Moisés foi a seguinte: lembram que eu falei que ele apareceu nas imagens do treino de sexta e achei estranho que sábado, meio-dia, o Inter já tinha o diagnóstico da lesão do Moisés? E isso agora foi me explicado da maneira que aconteceu, tá? Foi o seguinte: de acordo com o Inter, o Moisés na sexta-feira treinou, ele já tinha sentido dores no último jogo contra o Corinthians, sentido dores musculares de um desgaste. E aí na sexta-feira ele sentiu uma lesão. Ele saiu no meio do treino com dores na coxa, no músculo adutor da coxa, que é o músculo responsável por fazer cruzamentos, chutes cruzados e deslocamento lateral. Pro lateral esquerdo é uma região da perna muito utilizada. Ele saiu desse treinamento na sexta. Existe um prazo para que seja feito exames de imagem para constatar a lesão muscular, de 24 horas no mínimo. Pela manhã de sábado, ele passou por um exame de imagem, e esse exame de imagem eu também tive acesso. O Dr. Caputo mostrou, olha, a lesão estava aqui no músculo adutor e tal. E eu tive acesso também ao laudo laboratorial deste exame, que constatou
estiramento grau 2 na coxa esquerda. E o exame de imagem mostrou esse edema que é gerado a partir da lesão. O exame foi feito no dia 30 de outubro de 2021, um dia antes da partida contra o São Paulo, no sábado pela manhã. E aí entra aquela história toda do Diego Aguirre. Vocês lembram que ele falou na entrevista coletiva? Ele disse que o Moisés, na segunda-feira, já disse: Aguirre, não desiste de mim, porque eu vou jogar o Grenal, eu me recupero muito rápido, eu tenho uma complexão física boa, eu vou jogar o Grenal. E o Aguirre: tá bom, sexta-feira a gente conversa. Ele passou a semana toda tratando, não treinou, passou a semana inteira tratando. Sexta-feira eles conversaram, fizeram alguns testes e monitorando também através de exame de sangue, através de imagem, como é que estava a redução dessa lesão. No sábado, pela manhã, ele fez um teste, não sentiu dores e foi para o jogo. Tinha ainda a chance e o medo dos médicos do Internacional de que o Moisés, com 15 minutos de jogo, sentisse a lesão. Não sentiu, foi para o jogo. E aí, não sentiu, jogou os 90 minutos e foi um dos melhores jogadores em campo. Tem um detalhe, esse relato que o Dr. Caputo e que o Gabriel, eles me passaram, vai ao encontro daquilo que eu havia trazendo ao longo da semana, de que o Paulo Vitor treinou durante toda a semana e que a chance do Moisés jogar era pequena. Sim, porque ele não apareceu em nenhum treino na semana, ele só jogou. A primeira atividade física forte do Moisés foi o jogo, e por isso os médicos do Inter tinham inclusive medo de que ele sentisse logo de cara. Não sentiu, jogou o Grenal, está sendo reavaliado também para o jogo contra o Juventude, mas daqui a pouquinho a gente deve ter atualização em relação a se o Moisés joga ou não. Mas essa foi a situação que foi passada para mim, do Yuri Alberto e do Moisés. Foi explicada como é que foram os bastidores da semana Grenal desses dois jogadores que tiveram boas atuações e ajudaram o Inter na vitória. Tá, prometi para vocês, não pude trazer a imagem do exame aqui, porque isso é proibido, mas eu relatei tudo aquilo que eu enxerguei hoje e ouvi lá dentro do CT Parque Gigante. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais vídeo aqui no A Dupla. Beijo!